Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é sobre sistemas de fase linear generalizada. É o terceiro e último tópico que a gente vai estudar nesse capítulo 5. O primeiro, são basicamente três tópicos novos, né? O primeiro é atraso de grupo, sistemas inversos e agora sistemas de fase linear generalizada. Esses três tópicos. Tá? Como eu falei, esse capítulo 5 tem muito mais coisas, mas essas outras coisas ou a gente não vai estudar, que não são tão relevantes, considero que não são tão relevantes, ou são coisas repetidas que a gente já viu. Tá? Okay? Então vamos ver agora o último tópico, que é sistemas de fase linear generalizada. Tá? A gente viu que o atraso de grupo, que é definido como menos a derivada da resposta em fase, né? Relembrando, eu sempre gosto de relembrar, a transformada de Fourier da resposta a impulso de um sistema é a resposta em frequência. Se eu expressar ela em forma polar, ou seja, módulo e fase, eu tenho a resposta em magnitude e a resposta em fase. Né? Se eu pegar a resposta em fase e derivar essa resposta em fase e multiplicar por menos 1, eu tenho o atraso de grupo, que é o atraso que as componentes de saída têm em relação às componentes de entrada. Certo? Ok? Então, e esse atraso de grupo, se ele for se a resposta em fase for não linear, não for uma reta, então, quando eu derivar, não vai dar uma constante. Vai dar um atraso de grupo que varia. Isso significa que alguns componentes em frequência vão ter alguns atrasos diferentes de outros componentes em frequência. Isso pode gerar o que a gente chama de distorção em fase. Certo? Que alguns componentes da saída têm atrasos diferentes em relação à entrada. A gente viu alguns exemplos no MATLAB, tá? De um sistema que tem atraso de grupo não constante. E a gente viu um exemplo de um passa-baixa que tinha um atraso de grupo constante, né? Que foi o atraso linear, chama passa-baixa de fase linear, né? Eu botei a gente viu aqui no vídeo o nome um código do MATLAB que se chamava, acho que era filtro FIR linear, fase linear. Certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei tá aqui mais, enfim, eu peguei esse sistema passa-baixo ideal aqui, né? Tá? Aí eu trunquei em 50 pontos. Aqui ele está truncando em 20 pontos. Eu trunquei em 50 pontos. Certo? E aí eu dei um atraso de 25 para ele ficar todo lado positivo. Né? Foi isso que eu fiz naquele código, naquele sistema do MATLAB. Eu trunquei, fiquei 25 positivo e 25 negativo. Eu dei um atraso de 25. Aí ele ficou causal. Eu causalizei o sistema. Ele ficou todo no semi-eixo positivo. Né? Ok? E aí esse sistema a gente viu, ele tinha fase linear. Né? Como esse aqui, ó, é parecido com esse aqui, só que nesse exemplo aqui eu estou colocando, 20 pontos, 21 no caso. Né? Lá na verdade era 51 pontos lá. Era 25 para a direita, 25 para a esquerda e mais do meio. Aqui é 10 para a direita, 10 para a esquerda e mais do meio. Só que aqui ele não causalizou, aqui tem uma parte negativa ainda. Ele teria que causalizar, dar um atraso de 5 para a direita para ficar completamente não causal. Ok? Mas o fato é que esse sistema aqui, desse tipo aqui, também vai ter uma fase linear, certo? Esse sistema de atraso ideal. Você passa abaixo ideal, tá? E o que acontece? Tá, isso foi só um exemplo, né? A gente viu que esse exemplo aqui, esse sistema aqui, que é o passa abaixo ideal truncado, ele tem fase linear, perfeitamente linear, atraso de grupo perfeitamente constante. Tá? Esse filtro desse tipo aqui, tá? E ele tem uma característica, ó, que ele é simétrico, ele é bem simétricozinho, ele é um sync, né? Ele é um 5, ele é bem simétricozinho, ó, em relação ao ponto. No caso aqui era o ponto 5. No exemplo do MATLAB que a gente viu era em relação ao ponto 25. Ou 26, na verdade. Tá? E o que a gente vai mostrar aqui é que essa propriedade da simetria, ela sempre leva a sistemas que têm fase linear. Sempre que eu tiver uma resposta a impulso que for simétrica em relação a um ponto, isso sempre vai me levar a sistemas de fase linear. Tá? Ok? Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá, foi mal. Eu pulei esse slide aqui, né? Ok? Então, o que seria distorção em fase, né? Como eu falei, sistemas que causam distorção em fase na banda passante. Né? Ou seja, o que importa é que a fase seja constante na banda, seja linear, ou seja, o atraso de grupo constante na banda passante. Na banda de rejeição não importa, né? Porque o sinal vai ser rejeitado, né? É o que eu falei, né? Se resposta de fase linear, o sistema apenas atrasa o sinal, e o sistema de fase não linear, ele distorce de alguma forma o sinal. Tá? Então, o que a gente viu, ó, o sistema, um atraso ideal puro, por exemplo, ó,
ele tem, a gente viu esse exemplo também, né? Ele tem uma resposta em magnitude igual a 1, uma resposta em fase igual a essa reta aqui, linear. Então o atraso de grupo dele é constante. Tá? Ok? E aqui embaixo é o outro exemplo que eu falei, né? Do atraso do sistema passa baixa ideal, que também tem um atraso de grupo constante. Tá? Ok? Mesmo se eu truncá-lo, ele continua tendo atraso de grupo constante. Agora, se ele não fosse simétrico, ó, se ele não tiver simetria, aí esse caso aqui ele não vai ter uma fase linear. Tá? Então o que a gente vai mostrar agora, eu vou botar um outro documento à parte aqui, vou mostrar para vocês aqui. Todo sistema que tiver essa simetria aqui, for simétrica em relação ao ponto, a resposta ao impulso for simétrica em relação ao ponto, ele vai ter a fase linear e o atraso de grupo constante. Tá? Então, tá aqui esse documento que eu criei, ó, eu botei para vocês também, tá? Então eu vou considerar os sistemas que a resposta do impulso é simétrica em relação a um valor, tipo esse aqui, ó, certo? Em relação a um valor que é uma amostra inteira, 5, certo? A gente vai chamar isso de fio de fase linear generalizado do tipo 1. Tá? Depois eu vou falar direitinho o que é isso, tá? Ok? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente supor que esse sinal, essa resposta do impulso é simétrica em relação ao valor aqui, a um valor alfa, como se fosse 5 aqui o alfa, tá? Em relação ao valor inteiro alfa, e vou calcular a resposta em fase, e vou concluir que essa resposta em fase é linear, ou seja, atraso de grupo constante. Tá? Então tá aqui, ó, primeiramente eu tenho só a definição de transformada de Fourier, normal, tá? Agora eu vou supor que ele é simétrico em relação a um alfa inteiro. Ou seja, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a equação da simetria. Como é que é a equação da simetria? Ó? Se ele é simétrico em relação a alfa, tá aqui no caso alfa é 5, ó, é que se eu pego, ó, vou copiar e colar aqui para fazer um desenho para vocês. Vou abrir o Paint aqui, ó. Se eu pego, tá aqui o N, esse alfa aqui o alfa é o 5 aqui, tá? Então, se eu pego N amostras, N amostras para cá, ó, tá? Por exemplo, se eu pego 3 amostras para cá e 3 amostras para cá, ele tem que ser igual, certo? Então, se eu pegar o alfa mais 3 e o H de alfa mais 3 e o H de alfa menos 3 tem que ser igual. H de alfa mais 1, H tem que ser igual o H de alfa menos 1, e assim vai. Certo? Genericamente falando, se eu mandar N amostras para a direita e N amostras para a esquerda, a partir do alfa, esses amostras têm que ser iguais. Então, o H de... Ó, que eu escrevo aqui. O H de alfa mais N tem que ser igual ao H de alfa menos N. Certo? De N casas para a direita, alfa mais N. N casas para a esquerda, N amostras, alfa menos N. Tá? Então, essa equação aqui é a equação da simetria, que traduz a simetria. H de alfa mais N tem que ser H de alfa menos N, onde alfa é o ponto de simetria e N é um inteiro qualquer. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse somatório aqui, ó. Esse somatório aqui eu vou quebrar em 2, ó. Em 3 partes. Primeiro o alfa, quando N for alfa, certo? Aí esse somatório em N aqui, do menos infinito até o alfa menos 1, do alfa mais 1 até infinito. Então, eu quebrei, ó. Se fosse em ordem, né? De N de menos infinito até alfa menos 1. Aí depois vem o alfa, que é esse termo aqui. Depois é de alfa mais 1 até mais infinito. Então, quebrei em 3 partes esse somatório. Só fiz isso, tá? Certo? Quebrei em 3 partes. Aí eu vou mudar esse termo aqui, eu vou deixar intacto. Eu vou mudar. Esse primeiro termo aqui eu vou fazer as mudanças de variáveis para poder a simetria ficar mais explícita. Certo? Não é uma mudança de variável muito trivial de observar, mas vai dar certo. Primeira mudança, no primeiro somatório eu vou fazer essa mudança de variável, nesse primeiro somatório aqui, ó. Certo? Então onde tem N, eu vou substituir por, vai ficar alfa menos M, né? Tanto faz, né? M é igual a alfa menos N ou N é alfa menos M, né? Tá? Então eu vou substituir aqui, ó. Então para começar, onde tinha N, eu vou substituir por alfa menos M, aqui, ó. E aqui alfa menos M também. Onde tinha N, eu substitui por alfa menos M. E os índices do somatório ficam como? Eu tenho que modificar os limites do somatório também. Quando N for menos infinito, vou tacar N menos infinito aqui, o M vai ser mais infinito. Então, um dos limites é mais infinito. E quando N for alfa menos 1, vai ficar M igual a 1. M igual a 1. Então, esses limites aqui, o menos infinito virou mais infinito e o alfa menos 1 virou 1. Então, ficou isso aqui, ó. Esse termo aqui é igual a esse aqui
só com mudança de variável. Tá? E agora, esse último termo aqui, ó, eu vou fazer essa mudança de variável aqui, ó. Mudança de variável diferente. Tá? Aí vai ficar o seguinte, n vai ficar m mais alfa. N vai ficar m mais alfa. Tá? Então vai ficar aqui, ó, m mais alfa e m mais alfa no lugar de n aqui. Tá? E os limites do somatório ficam como? Ora, quando o n for mais infinito, o m é mais infinito. Tá aqui, ó. O limite superior continua mais infinito, então muda. Dessa vez não vai haver a troca da ordem dos índices, porque aqui, ó, você vê que aqui o m e o n têm sinais trocados. Então, quando o n é menos infinito, o m vale mais infinito. Mas já nesse agora, eles têm o mesmo sinal. Então, eu não vou ter a troca dos índices. O que é superior vira inferior. O limite superior vira limite inferior, não vai ter isso, tá? Então, quando o n é mais infinito, o m é mais infinito. Tá errado aqui, é para ser m aqui, ó. Tá? Aqui é para ser m. Eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Ok? Então, vou deixar aqui. E aí, quando o n for alfa mais 1, é só substituindo aqui, ó. Quando o n for alfa mais 1, o m vai ser 1. Então, esse limite alfa menos mais 1 virou 1. E o limite mais infinito continua mais infinito. O único errinho aqui, ó, como eu falei, aqui é para ser m igual a 1 e não n igual a 1, certo? Eu vou corrigir isso, tá? Ok? Então, continuando. Então, aqui embaixo, foi o que eu fiz. Eu tirei esse fator aqui, ó, que não depende do m aqui, ó. Esse exponencial de menos j ômega alfa. Ele não depende do índice somatório m, então eu posso tirá-lo. Tá? E aqui também tem exponencial de menos j alfa, menos j ômega alfa. Desculpa. Tá aqui eu posso tirar do somatório. E esse aqui permaneceu intacto, esse último termo aqui. Tá? Agora daqui para cá eu só botei evidência. Nos três termos, nas três parcelas, tem esse exponencial de menos j ômega alfa. Então, eu só coloquei em evidência agora, certo? Cheguei nesse aqui. Agora, eu vou usar essa equação aqui, ó, de simetria. Agora, eu vou usar o fato de que eles são simétricos. Aqui, ó. Apenas agora. Usando o fato de que eles são simétricos, isso é exatamente igual a isso. Aquela mudança essa mudança aqui, parecia que eu tirei do nada essas mudanças aqui, mas eu estava forçando que aqui ficasse h de alfa menos m e h de alfa mais m. Eu forcei para que aparecesse isso e eu usasse a simetria. Tá? Então, eu tô forçando que isso. Aí, aqui eu uso o fato que eles são iguais. Ó. Aí, eu vou substituir para alfa mais m. Então, botar alfa mais m em evidência, vai ficar isso. Certo? Isso aqui igual a isso, fica isso aqui embaixo. E isso aqui, ó, vocês devem estar lembrados, é duas vezes o cosseno. Né? Cosseno de x é exponencial de x, jx mais exponencial de menos jx dividido por 2. Então, isso aqui dá apareceu um 2 aqui e um cosseno aqui. Pronto. Essa equação aqui parece complicado, mas ela já chegou onde a gente queria. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó entre parênteses, é real. Lembrando, eu estou supondo que a resposta de impulso é real. Que na disciplina a gente sempre supõe isso, tá, pessoal? A gente não vai tratar com casos de resposta de impulso complexa, tá? Então, eu sempre gosto de lembrar isso, para resposta de impulso real. Tá? Então, isso aqui é real, ó, porque esses exponenciais foram embora, virou um cosseno que é real, h é real, h é real. Então, como esses exponenciais complexos foram embora, ficou só coisas reais. E o 2 também é real. Então, ó, esse A aqui, eu posso chamar esse A é real, pertence aos reais. Então, eu posso reescrever essa equação sai dessa forma, ó, como sendo esse A, que é real, esse A de exponencial de j vezes esse exponencial de menos j ômega alfa. Pronto, aqui a gente chegou onde queria. Por quê? Porque se eu for tirar a resposta em fase disso aqui, ó, se eu for tirar a fase disso, se eu for tirar a magnitude, isso aqui tem magnitude unitária, esse primeiro termo vai ficar só o módulo de A. Se eu for tirar a fase, ora, a fase disso aqui é menos ômega alfa. Tá aqui, ó, a fase do primeiro termo é isso. Certo? A fase de exponencial de menos j ômega alfa é menos ômega alfa. E esse cara aqui, ele é real, ele não tem fase. Na verdade, tem. Se ele for positivo, a fase é zero. Se for negativo, a fase é π. Né? Um número positivo tem fase nula, zero. E um número negativo, a fase dele é igual a π. Tá? É só você imaginar o círculo unitário aqui. Ó. Certo? Você imagina aqui o círculo unitário. Coloca aqui o eixo, não está muito no meio não, mas enfim. Então, o número positivo, ele vai estar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Certo? Então a fase dele vai ser zero. E o número negativo vai estar aqui, a fase dele vai ser π. Tá?
Então eu acrescentei esse beta que vale 0 ou π. Mas ele vale sempre 0 ou π, não? Ok? Tá? Então isso aqui, pessoal, se eu derivar, vai dar esse π, esse beta aqui, certo? Ele pode não necessariamente ser uma constante, mas ele pode até variar, mas esse beta, ele não é uma constante, mas ele vai ser um negócio assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Tirar esse aqui, esse beta, ele vai ser, se eu fosse botar esse beta a partir da frequência, ele vai ser um negócio assim, ó. Ele vale, tá assim, ó. Ele vale π, droga. Esse beta tá em vermelho aqui, assim, ele vale, tá tanto valor, ele vale π. Desculpa. Quando ele é negativo, vale π, né? Aí vamos supor que aqui o sinal trocou de o a, aquele é a função a, ela trocou de... Vou botar aqui melhor. Vou desenhar como se fosse o a. Aqui, ó, vou desenhar o a. Imagina que isso aqui é aquela função a, tá? Certo? Então, agora de verde eu vou desenhar aqui, aquela função a, tá? E aqui de verde eu vou desenhar a fase dela, certo? Aquele a é real, então eu estou colocando assim, tá? Aqui é em função do w, aqui é o w, tá? Que é o w, e aqui é o aquele a de exponencial de ômega, tá? Ele é real, então ele tem positivo e negativo. Então a fase dele seria o quê? Até aqui a fase dele seria, como ele é negativo, a fase dele é π. Então até aqui a fase dele seria assim, ó. Até aqui ela seria π. Aí entra aqui ela é zero, a fase zero, porque ele é positivo, então se é positivo a fase é nula. E a partir daqui a fase dele continua sendo π. Entendeu? Seria algo mais ou menos assim. Toda vida que a fase, que esse A é positivo, a fase é zero. Certo? O número real positivo tem fase nula. E toda vida que esse A é negativo, o número real negativo tem fase igual a π. Então seria assim. Então esse beta seria assim. Esse beta que está aqui, ó. Seria 0 π. Mas se eu derivar, vai dar constante. Se eu derivar, vai dar zero, desculpa. Se eu derivar essa função em verde aqui, vai dar zero. Tá? Então, quando eu tirar o atraso de grupo vai dar constante igual a alfa. Né? Como tem aqui, ó. Tipo como está mostrado aqui, ó. Se você tiver uma fase desse tipo, quando você deriva, ou a fase dá isso, ó, e aí o atraso de grupo dá alfa, constante. Então, é isso aqui, demonstramos que sistemas desse tipo aqui têm essa fase, obedecem essa fase aqui, que são simétricos, obedecem essa fase e tem um atraso de grupo constante. Então, olha que bacana. A gente viu que era interessante que todo filtro, principalmente filtros seletivos em frequência, tivessem fase linear, para ter um atraso de grupo constante e não haver distorção do sinal. Para fazer isso, a gente já chegou a uma conclusão bacana. Se ele for simétrico em relação a um ponto alfa, isso vai acontecer sempre. Tá? Isso vai acontecer sempre. Tá? Se ele for não simétrico, enfim. Tá? Mas tem outras condições também. Esses sistemas aí a gente chama de sistema de fase linear generalizado tipo 1. São sistemas desse tipo aqui. Ó. Aqui está mais um exemplo. Ó. É um simétrico em relação aqui, no caso, ao 2. Ó. Simétrico em relação ao 2. Tá? Certo? Mas existem outros casos onde essa simetria continua válida. Por exemplo, se ele for simétrico a um ponto não inteiro, ó, como esse exemplo aqui está mostrando. Ó. Aqui ele está simétrico, mas em relação a um ponto onde não tem uma amostra, em relação ao 2,5 aqui no caso. Em relação ao 2,5. Então, nesse caso aqui, certo? Ó, a gente demonstra também, ó, eu coloquei só assim, ó. O resultado acima pode ser demonstrado de forma similar se a resposta a impulso for simétrica em relação ao alfa não inteiro. Não inteiro qualquer, tem que ser um não inteiro, assim, alguma coisa, um inteiro mais meio. Né? Não pode ser esse 2,7, tem que ser 2,5, 1,5, 3,5, tem que ser um inteiro mais meio. Tem que ser a metade de um ímpar, né? Pega um número ímpar e divide por 2, né? Porque senão não vai ser simétrico, né? Para ser simétrico, tem que ser simétrico em relação ao alfa, que é um inteiro mais meio. A gente pode demonstrar de forma muito parecida que isso aqui ó, também acontece. Certo? A única diferença é que a equação de simetria agora é assim. Ó, como ele está simétrico em relação a um ponto não inteiro, esse ponto aqui, ó, alfa é não inteiro. Então eu tenho que pegar alfa mais meio e alfa menos meio. Isso aqui, ó, esse ponto aqui é o alfa mais meio e esse é o alfa menos meio. Esse aqui é o alfa mais meio mais 1 e esse aqui é o alfa mais meio menos meio menos 1. E assim vai. Então a equação de simetria genérica dele é
alfa, ó, é alfa, essa aqui, ó. É o alfa mais meio mais n, é o alfa mais meio, eu tô aqui, ó. Aí mais n eu ando n casas para lá. Alfa menos meio, eu tô aqui, alfa menos meio, menos n eu ando n casas para lá. Isso tem que ser igual. Pronto. Aí você faz isso e você demonstra essa mesma coisa aqui. É muito semelhante, tá? Então, esse sistema é chamado de filtro de fase linearizada do tipo 2. É quando ele é simétrico em relação a um ponto não inteiro, tá? Ok? Por que a gente divide? É só porque nesse caso o atraso de grupo vai ser não inteiro. Mas não tem problema o atraso de grupo ser não inteiro, eu já mencionei, né? Não tem no vídeo sobre atraso de grupo, vocês podem ir lá, não tem problema o atraso de grupo ser não inteiro. No final do vídeo eu falo isso. Não tem nenhum problema o atraso de grupo ser não inteiro. Pode acontecer, tá? Então a diferença do filtro tipo 1 e tipo 2 é que no tipo 1 o atraso de grupo é inteiro, no tipo 2 ele é não inteiro, tá? Ainda tem um outro caso, os dois outros casos, é o seguinte, se a gente pode demonstrar também que se ele for antissimétrico, ou seja, tipo esse aqui, ó, ele está sendo antissimétrico, é uma antissimetria, tá? Em relação a um ponto inteiro, tá? Aquilo ali também ocorre de forma semelhante, ó. De forma similar, se H de N é antissimétrico em relação ao não inteiro, a equação de simetria agora, ó, é quase igual à equação de simetria do primeiro caso, só que, ó, do primeiro caso era assim. E agora eu tenho isso, ó. A de cima, que é a do tipo 1, que é a equação de simetria, e a de baixo é a equação de antissimetria, ambos em relação ao alfa inteiro. Tá? A gente pode demonstrar isso aqui tudinho, a gente faz essa mesma conta aqui, ó. Só que quando chega bem aqui, quando eu uso, eu vou tacar um menos bem aqui, ó. No lugar desse mais vai ter um menos, tá? É só isso. No lugar do mais vai ter um menos. Porque ele é antissimétrico, tá? Aliás, nesse primeiro enfim, aqui. Tá? Num deles vai ter um menos, não importa. Aí no lugar de ficar cosseno vai ter seno, vai ter 2j seno, né? Porque o seno de x é exponencial de jx mais exponencial de menos jx dividido por 2j. Por 2j. Então se vai ter um menos aqui, isso aqui vai ficar assim, ó. Em vez de ficar 2 cosseno, vai ficar 2j seno. Aqui, ó, 2j seno. Aqui o j. Entendeu? Mais uma vez, isso aqui é real. Essa parte azul é real. E aí eu tenho isso, ó. O que importa é que esse A é real. E eu vou ter algo parecido. Antes eu tinha isso. A diferença é que antes eu tinha isso aqui, ó. E agora eu tenho isso. Ó. A diferença é que agora esse A é definido a partir do seno, mas o que importa é que esse A é real. E eu tenho esse J aqui. Tenho esse J. Tá? Mas vai dar muito parecido. O que importa é que a resposta, quando eu tirar a resposta em fase dessa exponencial vai dar isso. Ó. Vai dar essa constante aqui. E esse beta aqui, lembra que a fase desse aqui é mais ou menos 0 ou π, né? É 0 ou π, é a fase desse alfa, que é o beta, né? Esse beta era 0 ou π. Só que agora tem o J. Ora, J nada mais é do que um número de fase igual a π sobre 2. Ó. O J, ele tem uma fase, se você olhar aqui no círculo, né? O J está bem aqui. O J, né? Ele é esse número bem aqui assim, ó. A fase dele é... Vou botar aqui... A fase dele é π sobre 2, certo? O J também aqui, fase π sobre 2. Então, assim, quando esse alfa tiver... Então, vai ser as mesmas fases, só que acrescentadas de π sobre 2. Quando esse A for um real, que ele é real positivo, a fase dele é 0. E com a fase do J, que é π sobre 2, ele fica π sobre 2. E quando o A for negativo, a fase dele vai ser π. Certo? Aí eu acrescento a fase do J, que é π sobre 2, fica 3π sobre 2. Então, esse beta é a mesma coisa. Ou ele é π sobre 2 ou 3π sobre 2. Certo? Mas o que importa é que quando eu derivar, mesma coisa, quando eu derivar, ó, eu derivar esse verde aqui, vai dar algo parecido, só que em vez de ser 0 e π, é π sobre 2 e 3π sobre 2. Quando eu derivar, a derivada é nula. Então, o que importa é que... Oxi, mano, ficou um negócio aqui. O que importa é que a derivada disso aqui, dessa função de fase, é igual a constante igual a alfa. Tá? Que é esse caso aqui, ó. Eu continuo nesse caso aqui, em que a derivada é igual a alfa. Esse caso aqui, ó. A derivada é igual a alfa. Tá? Esse é o sistema de fase linear generalizado do tipo 3, quando ele é simétrico em relação a um ponto, antissimétrico em relação a um ponto inteiro. E do tipo 4, dá para imaginar como vai ser, né? É quando ele é simétrico em relação a um ponto não inteiro. Mais uma vez, esse não inteiro não é qualquer não inteiro, tem que ser um inteiro mais meio, né? 1,5, 2,5, 3,5, 1,5, 2,5, enfim. Menos meio, menos 1,5, tá? Ou seja, um ímpar dividido por 2. Tá? A gente demonstra que isso aqui vale também para um
no caso do tipo 4, que é isso aqui. Ele é antissimétrico em relação ao alfa não inteiro. Isso aqui continua válido também. Eu não vou demonstrar. Tá? É similar. Tá? Ou, em resumo, a gente tem 4 tipos de sistemas de fase linear generalizada. Os sistemas de fase linear generalizada do tipo 1, que eles são simétricos em relação ao alfa inteiro. Vou mostrar aqui. Do tipo 2, eles são simétricos em relação ao alfa não inteiro. Do tipo 3, eles são antissimétricos em relação ao alfa inteiro. E do tipo 4, eles são antissimétricos em relação ao alfa não inteiro. Todos esses sistemas têm uma resposta, deixa eu trazer aqui, tem uma resposta em fase, certo? Desse tipo aqui, ó. Mostrando, né? Aqui é um exemplo de um sistema do tipo 2, né? Simétrico, enfim. Aqui é um que não é simétrico, então não vai ser fase linear generalizada. Certo? Aqui, todos eles têm uma fase desse tipo aqui, ó. A fase de todos eles é desse tipo aqui. Do tipo 1 ao 4. No caso lá do tipo, enfim, aquele J foi incorporado no beta, né? Aquele J dos tipos 3 e 4 eu incorporo no beta. Tá? Isso aqui não precisa estudar, ignorem isso aqui, tá, pessoal? Essa parte aqui de baixo, tá? O que importa é que esses 4 tipos têm uma resposta em frequência desse tipo aqui, que vai ter uma resposta em fase desse tipo aqui, onde aquele J foi incorporado nesse beta, né? Eu falei, e vai ter um atraso de grupo constante. Pronto. Então, se você quiser ter... Qual a conclusão? Se você quiser ter um sistema de fase linear, um filtro, você quer fazer um filtro de fase linear para não ter distorção de fase, para não ter um atraso de grupo que não é constante, vai possivelmente distorcer, você pode fazer com que o sistema se enquadre em uma dessas 4 categorias. Simétrico em relação a um ponto inteiro, simétrico em relação a um ponto não inteiro, antissimétrico em relação a um ponto inteiro, antissimétrico em relação a um ponto não inteiro. Lembrando que esse inteiro não é qualquer inteiro, tem que ser um número ímpar dividido por 2, ou seja, alguma coisa mais meio. Tá? Ok? Mais uma vez, ignorem isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, tá? Não vamos ver isso. Então, aqui ele está, enfim, tudo que eu acabei de falar. Enfim, isso aqui também, na verdade, ignorem isso aqui também, tá? Essas duas partes aqui. Esse slide todo, na verdade, enfim, olhando aquele material que eu coloquei, não precisa disso, tá? Então, tá aqui os exemplos que eu falei. 1, 2, 3 e 4. E tá aqui um quadro resumo. Deixa eu ver se eu botei aqui também. Tá aqui um quadro resumo. Não, isso aqui é outra coisa. Um quadro resumo. Ops. Tá aqui, ó. Dos 4 tipos de sistemas. Aí tá assim, causais. Tem o seguinte aspecto também. Toda vez que a gente for considerar esse tipo de sistema de fase linear generalizada, a gente vai considerar que são sistemas do tipo FIR. Certo? Por que, professor? Porque é o seguinte, a gente está supondo que ele é ou simétrico ou não simétrico em relação a algum ponto. Se ele é simétrico ou não simétrico em relação a algum ponto, como, por exemplo, aqui, um maiorzinho aqui, aquele maior do começo, né? Se ele for de resposta de impulso infinita, tá? Então ele vai necessariamente ser duplamente infinito. Certo? Lembrando, para um sistema ser causal, ele tem que ser FIR, resposta de impulso finita, ou lateral direito. Certo? Porque se ele for lateral esquerdo, ele vai ser infinito para a esquerda, ele não é causal nem causalizável. Se ele for duplamente infinito, bilateral, infinito para os dois lados, ele vai ser infinito para a esquerda também, e ele não vai ser causal nem causalizável. Então, um sistema para ser causal, ele tem que ser ou FIR ou lateral direito. Só que o sistema lateral direito não pode ser simétrico, né? Porque se ele é infinito para a direita e não é infinito para a esquerda, ele não é simétrico. O sistema para ser simétrico, ele tem que ser ou FIR ou bilateral. Concorda? Tá. Então, como o bilateral não serve para causais, ele não é causal, então esse tipo de sistema FIR, de fase linear generalizada, a gente vai considerar só sistemas de FIR. Tá? Porque se ele é simétrico ou antissimétrico, se ele for ele não pode ser só lateral direito, ele teria que ser bilateral, e aí ele não seria causal. Tá? Então, a gente vai considerar que esses sistemas de fase linear generalizada são FIR. Certo? São sistemas de resposta a impulso finito, tá? Ou seja, a gente vai chamar de alfa esse ponto de simetria e o número de amostras dele vai ser 2 alfa, certo? Como eu fiz lá na prática do MATLAB, eu chamei alfa de 25 e o número de pontos foi 50, tá? De 0 a 50, na verdade, né? Certo? Então, vai ser sempre assim, o número de esse alfa é o ponto de simetria, tá? É o atraso de grupo, certo? E o número de pontos dele é 2 alfa, tá? Ele vai até 2 alfa, certo? Ele vai ter 2 vezes alfa amostras. Esse M
que é o número de amostras, é sempre inteiro. Agora, o alfa pode ser não inteiro, tá? O alfa, ou seja, eu vou botar aqui, pronto, aqui, ó. Ou seja, fazendo um resumo aqui, ó, sistemas de atraso de fase linear generalizada causais, ou seja, do tipo FIR. Do tipo 1, certo? O atraso é inteiro, certo? Ele é simétrico em relação a algo não inteiro. Do tipo 2, esses dois primeiros eles são simétricos, esses dois últimos eles são antissimétricos, certo? Então, nesses dois primeiros, aquele beta é alfa ou pi, e nos dois últimos o beta é π sobre 2 ou 3π sobre 2, tá? E o tipo 3 e 4, 1 e 3, desculpa, 1 e 3, ó, eles são simétricos em relação ao alfa inteiro. Esse alfa é o m sobre 2. Ou seja, no tipo 1 e no tipo 3, o m é par. O m é par e o alfa é inteiro, tá? Porque o m é 2 alfa, tá? E do tipo 2 e do tipo 4, eles são simétricos ou antissimétricos. Desculpa, o tipo 3 é antissimétrico, né? Eu falei simétrico. O tipo 1 e 3 são simétricos ou antissimétricos em relação a um alfa inteiro, m par. O tipo 2 e o tipo 4 são simétricos ou antissimétricos em relação a um alfa não inteiro, é um inteiro mais meio. Ou seja, o m, que é 2 alfa, é ímpar. Tá? Então, se m for par, é tipo 1 ou 3. Se m for ímpar, tipo 2 ou 4. Tá? Se for simétrico, é tipo 1 ou 2. Se for antissimétrico, tipo 3 ou 4. Bom? Ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Algum exemplo. Certo? Algum exemplo aqui no livro, extra. Não, esse é o mesmo exemplo que eu já vi aqui, que eu já mostrei para vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Não, acho que não tem mais exemplo aqui, não. Isso aqui, ó, essa equação vocês não precisam estudar, aquela que tinha lá que eu falei para não estudar, tá? Não precisa estudar isso. Tá? Acho que não vai ter mais nenhum exemplo. Tá aqui alguns exemplos semelhantes a os mesmos que eu já coloquei lá, né? Os exemplos do tipo 1, 2, 3 e 4. Aqui ele só mostra aqui, ó, a fase, aqui a fase, ó, várias retinhas por partes. Aí quando eu pego atrás de grupo, a derivada dá constante. Certo? Só um exemplo aí para mostrar para vocês. Aqui outro exemplo, ó, a fase, e aqui o atraso de grupo não constante, 2,5, mas não tem problema nenhum, como eu falei. Tipo 2. Aqui do tipo 3, mais uma vez, ó, a fase constante, atraso de grupo, desculpa, a fase linear e o atraso de grupo constante igual a 1 inteiro. E do tipo 4, a fase reta, também linear, e o atraso de grupo constante igual a um não inteiro. Tá? Ok? Então, com isso a gente termina. No próximo vídeo, vai ser um vídeo menor, eu vou falar rapidamente sobre a localização ele tem umas propriedades extras desses sistemas referentes à localização dos zeros. Tá? É isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então, ok. Um abraço.